A gente vai começar falando do Corinthians, que perdeu o seu jogo e está na bronca com a arbitragem. A torcida do Corinthians esperou por um mês e o Timão decepcionou. Na retomada do Campeonato Brasileiro, perdeu por 2-1 para o Bragantino em casa, com gol no último minuto e recebeu vaias da torcida. Já são 5 jogos sem vencer. A equipe se reapresentou na manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Ainda sobre a derrota, a CBF divulgou o áudio do VAR em relação ao polêmico pênalti para o Bragantino no primeiro tempo. No momento do lance, Bruno Arleu não marcou o pênalti, mas foi chamado pelo árbitro de vídeo Rafael Trace e mudou de opinião. O Kaká, na hora que vê que vai pegar, ele recolhe a perna. E aí existe um contato inevitável. Mas ele já tá caindo. Velocidade real, contato. Tá? Mas não foi pra mim faltoso. Em velocidade normal. Pra mim não Já foi tá aí. faltoso. Veja que ele chuta, atinge o braço e o peito do atacante. Pra mim, ele acerta. Calma, já avisei. Arleu, Oi. vou te recomendar uma revisão para possível pênalti, tá? Do Kaká. Eu só vou checar o app rapidinho. Ô, Traci, Vendendo mal. vou voltar com um tiro penal sem cartão, porque pra mim é uma jogada imprudente do Kaká, ok? Perfeito, concordo. É muito fácil olhar de fora e falar, você podia ter feito isso e aquilo, mas só quem tá ali dentro sabe como as coisas acontecem muito rápido, né? Aconteceu comigo, pra mim não foi pênalti, tentei recolher a perna ali e tal, mas pelo que eu fiquei sabendo, já é um juiz que sempre tem más intenções aí contra o Corinthians, mas às vezes também pode ser um erro dele, né? A gente não pode julgar, ele é ser humano. Eu acho que chega a ser chato ficar falando somente da arbitragem, ficar repetitivo, né? A arbitragem é um pouquinho complicada, mais uma vez veio aqui interferir um pouco na partida. Na súmula da partida, Bruno Arleu afirmou que membros da comissão técnica e da diretoria o abordaram de forma agressiva para reclamar do pênalti marcado para o Bragantino. Bom, o Corinthians volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Ceará fora de casa em busca da primeira vitória fora na competição. E o técnico Dorival Júnior tem problemas para resolver. Isso porque Romero e Memphis Depay estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. E para piorar, o camisa 9 Yuri Alberto ainda está em fase final de recuperação de uma fratura em uma das vértebras da coluna. Então, não vai para o jogo. Thales Magno, Kaique e Guinegão são opções. Lembrando que Héctor Hernandes perdeu espaço e ficou de fora da lista de relacionados no duelo contra o Bragantino. Nós temos que encontrar um caminho, temos que trabalhar. Eu volto a falar para vocês que tudo que eu havia conversado com a diretoria do Corinthians e principalmente com o Fabinho, no primeiro dia, no primeiro encontro que tivemos, nós continuamos respeitando tudo aquilo que foi falado, o trabalho está sendo desenvolvido e nós temos que valorizar aqueles que aqui estão tentando encontrar soluções aqui dentro, internamente, num processo que ele é moroso às vezes, mas ele alcança resultados. Esse discurso de Dorival tem motivo. Isso porque o Corinthians está passando por dificuldade financeira e está sofrendo para contratar nesta janela de transferência. Ainda é prioridade da direção contratar um atacante de lado. Acontece que a equipe de Dorival tem preocupado no setor ofensivo. Em 12 jogos, o time marcou 12 vezes e só contra o Internacional conseguiu vencer com mais de 2 gols de diferença. As coisas têm que acontecerem e nós temos que buscar também opções no mercado que nos deem aí um leque um pouco maior para que possamos ter um grupo cada dia mais forte. Eu já falei à diretoria o que nós precisamos desde a minha primeira reunião. O Fabinho está no mercado, eu prefiro não me envolver e nem me estender a respeito da situação, até porque também não fico a todo momento cobrando, não fico solicitando, eu trabalho com os jogadores que aqui estão. Né, voltou a carga no Elinho, atacante que pertence ao Toluca, ex-Red Bull Bragantino, jogador que o Corinthians já havia tentado no início dessa janela, antes mesmo do Biel, só que é um jogador caro. E o que acontece? Quando o Fabinho Sonado achou que as coisas estavam melhorando, porque o que o Fabinho está fazendo? O Fabinho está tentando primeiro resolver algumas questões com o Toluca
tentar amarrar uma situação para levar para o Osmar. Tipo, ó, emprestar eles não vão emprestar. Esquece. A ideia era fazer uma proposta semelhante à que foi feita pelo Biel, onde o Corinthians não pagaria 7 de euros, não pagaria um valor total, mas tentaria, né, parte dos direitos econômicos. Só o que acontece? No final de semana, o Elinho fez gol na vitória de 3-1 do Toluca contra o Necaxa. E aí ele meteu o gol, meteu caixa. E já tinha feito o gol contra o Tijuana, há umas rodadas atrás. Então, assim, ele virou titular e acabou... As coisas acabaram piorando. Mas esse é o nome que o Fabinho Soldado mais gosta, mais do que o Biel. O Elinho, né, que daria um gás tremendo, tá? Tremendo aí ao Corinthians, né? Que daria um gás tremendo aí para o Corinthians. Poderia é um nome que o Fabinho sonha, tá? Ele tá tentando eu não sei qual é a situação, entendeu? Não sei qual é a situação, se poderia alguém para lá, mas assim, o que eu posso falar para vocês é que o nome voltou à tona e esse é o nome que o Fabinho Soldado mais gosta dos jogadores de beirada, entendeu? É o nome que ele mais gosta aí dos jogadores de beirada. Então é um nome que poderia, né, voltar a ganhar força no Corinthians, só que, né, o cara faz gol, aí acaba dificultando a situação. E outra situação que prejudica o Fabinho Soldado é a situação política do clube, que eu acabei de falar para vocês, o panorama político, velho. Entendeu? Ó, essa semana acho que o Corinthians não fecha com ninguém. Na outra semana há uma expectativa, tá? Ouvi isso de uma pessoa, de uma fonte muito boa no Corinthians. Samir, essa semana ainda não. Aí eu até perguntei do Elinho, a pessoa, era a segunda ou terceira fonte, a segunda fonte que estava falando sobre Elinho. Ela falou, para, Samir, não posso falar mais. Ela não negou o Elinho, que é o sonho do Fabinho Soldado. Então, para essa semana, eu acho que não fecha nada, tá? Então a gente vai ter um Corinthians ainda sem, né, os reforços para os jogos aí contra o Ceará em Fortaleza e também contra o São Paulo, o Majestoso no sábado. Mas até o jogo, né, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, eu acredito que o Corinthians vá, né, fechar com algum reforço. Mas a situação está extremamente delicada, tá? Em relação a reforços, delicada em relação a reforços, e o Corinthians está tentando se virar como pode. O Elinho tem bons números, né? Tá com bons números aí, tá numa fase boa no Toluca. O Toluca pagou 15 milhões de dólares nele. É um jogador difícil, velho, de se contratar, entendeu? Eu acho que o Corinthians às vezes perde tempo em alguns jogadores. É que os nomes que aparecem também não agradam muito, e nem a vocês, né? O próprio nome do Vitinho é um nome que é um nome que vocês, né, acabam rejeitando logo de cara, hein? Tá? Logo de cara. Enfim, tá tendo uma... Depois eu trago mais aí informações para vocês, tá? Eu trago informações aí para vocês em relação a reuniões, tá? Que estão acontecendo. Então é isso, de reforço é isso, tá? A Camila, Samir, tô cansada de passar vergonha com o Corinthians. Triste, velho. Ontem um palmeirense, né? O Caio, que mora lá nos States, né? Casado com a minha sobrinha. Ele mandou uma mensagem para mim. Cadê? Vou ler a mensagem. Que a gente acaba, né?
tava melhor torcer pro Chelsea, Porto, Inter, Miami, né? Entendeu? Aí tá aqui, que eu tirei onda, né? Quando o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea, né? Ele falou assim, tava melhor, né? Torcer pro Inter, Miami, Porto, Chelsea. Realmente tava melhor, né? Porque torcer pro Corinthians ontem foi realmente complicado. Um time que não põe a bola para dentro, entendeu? Os atacantes não fazem gol. Não adianta culpar o Dorival. Os atacantes do Corinthians não fazem gol. Entendeu? Não fazem. A gente precisa de reforços, né? É isso que está acontecendo. Então, é uma situação complicadíssima, tá? E nada de zagueiro, nada. Carlos Vinícius, por enquanto, sem novidade. Dá para ver o desânimo do Samir. Em relação ao futuro do Corinthians, com certeza. Tá? Com certeza. Em relação ao futuro do Corinthians, tá? Não tem como o Corinthians falir. Só o terreno da rede social e o CT ecológico já vale uma fortuna. Com certeza. Falir nada. Falir não. Mas o difícil é ver a gente avançar, né? Avançar aí num quesito aí de prosperar com os nossos dirigentes. Ó, Palácios não quer ir embora, velho. É impressionante. Diego Palácios está rejeitando ser emprestado. Inicialmente ele queria ir embora, tá? Inicialmente ele queria ir embora, então o que lascou foi isso, né, o Davi? Ó, o Elinho entrou nos 84 minutos do último jogo, não é titular. Será que é impossível? Então, esse é o problema. O cara entrou e meteu o gol. Atrapalhou o Corinthians no final de semana. Porque é o que eu trouxe hoje aqui. É o nome do Fabinho. O Corinthians voltou a carga no Elinho. Aí o cara entra no jogo e faz gol, lasca tudo. Entendeu? Sorte do Elinho. Azar do Corinthians, né? Azar do Corinthians. Entendeu? Agora, em relação ao Doutor Palácios. Doutor Palácios está se recusando a deixar o Corinthians para jogar no Austin FC. Lembra o Austin Power? Lembra? O time é dele, é do Austin Power. O Austin FC, né, que disputa a Major League Soccer dos Estados Unidos, o clube americano quer contar com Diego Palácios, pagando só a CLT, né, do Palácios, que seria uma merreca lá em dólar para eles. O Corinthians ficaria com a imagem. Por que o Corinthians ficaria com a imagem do Palácios? Porque o Corinthians deve uma boa grana de direito de imagem para o Palácios, herança deixada do Augusto, e deve luvas para o Palácios. Entendeu? Então é uma situação complicada. Aí por isso que o Corinthians, diferente da negociação com o Alex Santana, o Corinthians ele vai pagar a imagem do Palácios e fazer um acordo com ele também, porque o empréstimo seria até o final do ano, quando termina o contrato dele com o Corinthians. Mas ele queria e agora não quer ir mais. E agora o Corinthians está insistindo. Vai, filho, vai, aqui você não vai jogar, papapá, papapá, papapá. Então a situação está complicada, tá? Do Diego Palácios, o Corinthians tentando convencer o Palácios a ir embora. E tudo informação quentinha. Amanhã o pessoal vai dar tudo isso aí. Mas estou trazendo para vocês hoje aqui, tá? Sobre o Palácio, sobre Elinho, situação política do Corinthians. É um programa bastante informativo. O Palácios rejeita o empréstimo, mas o Corinthians tenta convencê-lo, né, a ficar lá no clube, né, no Austin até o final do ano, e que não voltaria mais também, né? Sentou no contrato, é 600 mil por mês, né, gente? Tiringa falou, sentou no contrato, é razão. Tem total razão. São 600 mil por mês, né, de salário. Entendeu? Então o cara não quer ir embora, velho. O cara não quer ir embora. Né? Essa é que é a verdade, né? Essa é que é a verdade. O cara não quer ir embora, tá? Ele não
não quer. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar aqui uma fonte, parece que tá rolando a reunião do Core, né? Enfim, a gente está aguardando aí, porque falaram que era hoje, né? Eu perguntei aqui agora para as fontes. Deixa eu perguntar para uma segunda fonte. Está rolando a reunião do Core, tá? Cadê? Hein? Pera aí. Pronto. Tá rolando sim, confirmado, tá? Só um segundo. Pera aí. Eles vão ver para mim, tá? Quero saber quem que tá participando para discutir essa questão do Andrés, que é o afastamento, né, do Andrés. Informação aí importante, talvez vocês recebam em primeira mão. Tô em busca aqui da informação, tá? Junto aí as fontes que a gente tem no clube, beleza? Enquanto isso eu vou lendo aqui os superchats de você. Deixa eu ligar o Lázaro aqui, tá? Tomar uma aguinha pra gente ler os superchats, tá? Ó, tem fonte respondendo aqui, pera aí, gente. Tá. Pera aí, gente. Pera aí, gente, tá rolando a reunião, mas eu já vou falar para vocês o assunto que tá rolando lá, tá? Importante. E vou ler aqui os superchats aí de vocês, tá? Hein? Mas parece que não estão discutindo a questão do Andrés, hein? Já me deram uma adiantada aqui. Parece que não estão discutindo a questão do Andrés, tá? Na reunião do Core. Vamos lá, Timon News, um abraço, obrigado aí pelo carinho. Gente, vai deixando o like aí para vocês me ajudarem, tá? Pô, me ajuda demais. O senhor Rodrigues, players que eram promissores que não vingaram. Essas abreviações aí fica difícil, senhor Rodrigues. Entendeu? Karamoto, Mukoko, o que é isso, velho? O Renier, beleza, né? Um abraço, senhor Rodrigues. Pera aí, gente. Caramba, hein? Se o Augusto voltar, paro de assistir o Corinthians. E não duvido disso. Colocar um bandido na presidência do Brasil, quem diria de um time? Diz o Thiago Rodrigues, né? O Timon News, Samir, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, amém. Colocar o Thales não dá. Coloca o menino da base, o Dorival não se ajuda. Os meninos da base são ruins também, né? Ontem o Dorival errou feio, né? Ele tinha que ter colocado o Kaique, não o Guinegão, né? Foi um erro grotesco. Dos moleques da base, eu só tô com esperança no Kaique e no Dieguinho.
O Guinegão não dá, velho. Eu acho que nós, quarta-feira, iremos de Héctor Hernandes e Thales Magno, tá? O Marcelo Saltari, Samir, alguma chance do Augusto Melo renunciar antes do dia 9? Pera aí. Pera aí. Pera aí, gente. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians. Muito obrigado pela audiência de vocês. Pedro Raul fazendo muitos gols lá no Ceará. Pode fazer com que o Corinthians antecipa a seu retorno ao timão. O jogador aí que está emprestado ao Vozão, ainda o Corinthians paga uma porcentagem do salário do jogador que vem fazer a diferença na equipe do Nordeste. Seria uma boa o Corinthians repatriar aí, né? Antecipar esse empréstimo do Pedro Raul. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Corinthians, vai Corinthians!